A questão do diagnóstico de avaliação molecular a partir do exame de sangue é uma coisa que está começando, de fato, a se tornar realidade. E isso pode se tornar uma arma muito potente para o futuro, mais potente do que a imagem. Hoje vamos falar sobre oncologia, sobre o câncer e especificamente sobre o Hospital Sírio-Libanês. Desde a sua chegada em Brasília, como que o câncer se modificou, o que tem de moderno no câncer em todas as áreas e o que está acontecendo com toda a nossa evolução da especialidade. Papo de Médico, com o Dr. Carlos Fernando. Eu sou o Dr. Carlos Fernando, vice-presidente do Sindicato dos Médicos e secretário-geral da FENAM. Nosso programa, capitaneado pelo Dr. Gutenberg Fialho, presidente do Sindicato dos Médicos e presidente da Federação Nacional dos Médicos. Nosso intuito desse programa é trazer informação, trazer esclarecimentos, o que acontece na nossa cidade e o que acontece no Brasil na área médica, dos mais diversos temas. Esse programa foi feito com muito carinho para você médico, você médica, você colega da área da saúde, enfermeiro, técnico, condutor da ambulância, todos vocês. E também para todos os outros públicos, onde a nossa audiência é muito grande. Falamos aqui de coisas técnicas dentro das especialidades convidadas para o dia do programa, até as perguntas que chegam aqui podendo trazer o melhor esclarecimento e mais atualizado possível. Para isso, estamos trazendo aqui, sem nenhuma demagogia, um dos mais renomados oncologistas do Brasil, o Dr. Gustavo Fernandes. Formado na Paraíba, residência em clínica médica no Hospital das Clínicas de São Paulo, residência em hematologia no Hospital das Clínicas de São Paulo e especialização no Hospital Sírio-Libanês de São Paulo e fellow nos Estados Unidos no Hospital Memory. Além de todas essas qualidades do Dr. Gustavo Fernandes, foi um médico que chegou em Brasília e fez a diferença para nós quando trouxe o Sírio-Libanês, quando trouxe os seus conceitos, que além de médico, com toda essa formação, ele também é gestor, tem uma visão muito ampla de tudo isso daí. E hoje ele tirou um tempinho para vir trazer para nós todas as informações, nos abrilhantar. Dr. Gustavo, obrigado, e algumas coisas a mais que o senhor faz que é de importância para a categoria médica dentro do segmento, porque você, além de ser um brilhante médico, um dos mais conceituados oncologistas do Brasil, eu não tenho vergonha de falar, esse programa, pelo contrário, eu tenho orgulho de falar, não tem nenhuma demagogia de puxar teu saco, porque esse programa, ele é um programa sem conflito de interesse. Então os colegas estão vindo aqui das mais diversas especialidades e você fez a diferença da medicina de Brasília. Fez na oncologia, fez na gestão, a cidade reconhece isso, os colegas reconhecem isso, porque por onde a gente passa eu não vi nenhum colega que não gosta de você e que não reconhece teu mérito. E também fazer um agradecimento pessoal a você, porque você foi meu médico e é meu médico, né? Eu tive um tumor de rim que você me orientou, tive problemas de intestino que você me orientou, me encaminhou para São Paulo, me ajudou muito. Então nós temos, além de tudo, essa amizade. E eu gostaria que você falasse aqui, pela variedade do nosso público, o que mais que você caminhou dentro da sua jornada de trabalho, que eu sei que você vai contar um pouco da sua história, dentro das instituições, hoje na educação continuada, no Conselho Federal de Medicina, nas câmaras técnicas e na tua especialidade, que você fez uma mudança importante na tua especialidade. Por que isso? Porque os nossos colegas que estão assistindo você, os que estão aqui sabem, muitos sabem, mas nós temos colegas de cidades de médio porte, nós temos colegas nos rincões desse país, né? E a gente acolhe colegas que traz paciente, que precisa de uma orientação maior, que precisa de um centro maior para tomar conta de toda essa demanda que está aí. Então, eu queria te passar a palavra a você, para a gente começar. Carlos, bom, obrigado pelas palavras. Minha mãe não faria melhor, né? Muito obrigado pela sua gentileza aí na sua apresentação, lastreada aí na amizade, com os excessos que a amizade permite. Mas queria o mesmo de você. Isso, né? Bom, veja, você não me deixou nenhuma pergunta, então você me deixou assim, eu falar à vontade. Então eu vim para Brasília tem 12 anos, né? Eu vim trabalhar aqui como médico oncologista, eu fiz, como você falou, fiz oncologia lá no Sírio em São Paulo. E depois, já estando em Brasília, eu fui ser fellow no Memorial Sloan Kettering em oncologia gastrointestinal, que é a minha área de atuação e pesquisa mais significativa. Mas eu vim para Brasília trabalhar numa clínica chamada Oncovida e trabalhei nessa clínica por 2 anos com o Igor, a Andréia, Daniele, Alexandre e Caio, pessoas que eu desenvolvi uma boa afinidade
trabalho, gente de quem eu gostava. Com mais ou menos 1 ano e meio, um pouco antes de eu sair, o Círio, na época, Paulo Hoff me ligou, que estava no Círio, hoje está na Redditor, era de Brasília. Falou: Gustavo, a gente queria abrir um serviço de oncologia aí, aquela conversa que a gente tinha desde quando era residente, que talvez isso fosse acontecer. Eu estava bem, as coisas estavam caminhando bem, eu estava fazendo a atenção dos meus pacientes da maneira que eu acho que é correta e as coisas estavam caminhando direitinho. Eu falei: olha, eu gostaria de ouvir aí a proposta e a conversa, porque eu acho que para mim sempre foi um sonho trabalhar dentro do Sírio-Libanês, né? Uma instituição filantrópica de 100 anos, né? Uma instituição sem fins lucrativos, que tem um apego muito grande com a questão da excelência. Então é muito bom como médico trabalhar dentro do Círio por conta dessa questão, que é muito claro, a gente vai fazer sempre o que for melhor para o paciente, esse é um valor não negociável da instituição. E eu achava que isso seria bom para mim, bom para os pacientes, bom para a cidade, bom para os outros colegas, como de fato foi. Então eu estou de volta no hospital há 10 anos, completa 10 anos agora. Eu passei 2 anos fora, né, trabalhando aqui depois da residência, e depois eu assumi como diretor em 2011 desse centro de oncologia. E aí no centro de oncologia viraram 2 centros de oncologia, depois radioterapia, depois centro de diagnóstico por imagem, depois no hospital geral. E tudo isso muito acompanhado de atração de talentos, manutenção de talentos, desenvolvimento de gente e qualificação. Tanto qualificação do ponto de vista de acadêmico, mestrado, doutorado, temos vários, como colegas que fizeram fellow fora, como também qualificação do ponto de vista de acreditação. Nós somos hoje o único hospital no Centro-Oeste que é acreditado pela JCI. Fomos o primeiro centro de oncologia acreditado pela JCI desde os 6 meses de atuação aqui. Trouxemos a terapia de alta tecnologia, o que fez muito bem para a cidade, que a cidade seguiu. Hoje a gente tem meia dúzia de aparelhos de alta tecnologia aqui em Brasília. Quando a gente chegou, quando a gente fez a primeira, não tinha nada. Então, assim, a gente ajudou muito, na minha opinião, aos pacientes que são cuidados dentro do Círio e os que são cuidados fora do Círio. E eu, de longe, assim, você coloca isso no pessoal, você e tal, eu fiz isso com muita gente, com muita gente boa, que talvez, como mérito, eu tenha sabido valorizar e trazer junto. E liderar, né? Mas assim, eu fiz isso sozinho, eu não faria nada. Ou faria muito pouco, é o impacto pessoal modesto. E tem uma outra coisa que talvez eu tenha algum mérito nisso, mas a instituição fez uma aposta que ela nunca tinha feito, né? Então, em 100 anos, o Círio nunca saiu de São Paulo. O Círio completa 100 anos agora, em 2021, no meio dessa confusão de pandemia e tudo. Então, o hospital, a gente conseguiu convencer o hospital a construir uma unidade hospitalar fora de São Paulo. Isso para uma instituição que não trabalha com capital, é uma instituição sem fins lucrativos, então ela não assume riscos, ela não alavanca, tem uma lógica um pouco distinta, é um grande desafio. Eles precisam enxergar valor e eles conseguiram enxergar valor no que a gente faz, no que a gente queria e no que a gente queria fazer junto com os médicos de Brasília, que é hoje como a gente trabalha. Como o nosso público é misto, como a gente conversou, explica para nós o que é a classificação JCI do hospital. O que é isso? Quais são os critérios que envolvem isso? Então, a Joint Commission International é uma empresa de acreditação que coloca você compara você com hospitais do mundo de acordo com os padrões de assistência e segurança do paciente. Então, eles avaliam mais de 1.000 itens, se não me engano, volta de 1.500 itens, desde a estrutura predial, questão de incêndio, planos de fuga, rota se o hospital pegar fogo, se for invadido, se faltar energia, redundância, todos os sistemas que podem levar um paciente a ter a ser mal assistido numa cena emergencial, até tudo passando por marcação da cirurgia, entrada na sala, protocolos de anestesia, materiais usados, posicionamento das estruturas dentro de uma sala cirúrgica, posicionamento das estruturas dentro de um quarto, protocolos de segurança de farmácia, protocolos de esterilização de material, assim, é um escrutínio, e menos de 1% dos hospitais do Brasil tem. Essa é uma empresa americana, a sede é em Chicago, e a gente, na nossa primeira acreditação, a gente teve nenhuma não conformidade, e a gente teve conformidade
total em 98% dos itens, acho que a gente ficou com, acho que não me engano, 2 ou 3% de conformidade parcial. Então, assim, foi um resultado ainda acima do que a gente esperava, né? Então, eles são isso basicamente quando a JCI põe um selo na porta do seu hospital, e um hospital que não tinha 2 anos quando isso aconteceu, ela tá dizendo para você que você está seguro ali dentro. Então, é isso que quer dizer. Ok. Então, Gustavo, a gente vê que eu estou em Brasília há 34 anos, né? Sou obstetra, né? Os colegas sabem e tal. E a gente vê que Brasília sempre teve bons profissionais. A história da cidade, né? A cidade é nova perante muitas coisas hoje, né? 61 anos da cidade. E a gente viu que devagarzinho a necessidade de aprimoramento, de crescimento precisou acontecer. A chegada de vocês na nossa leitura foi um marco dessa balançada toda, de muitos grupos se fundiram, muitos grupos ficaram maiores, grupos de investimento em outros segmentos, o Grupo DOR, o próprio Santa Lúcia, como é que se movimentou, o Grupo Anchieta e tal. Isso aí não tem... Por isso que eu te falo que o programa não tem conflito de interesse. Lógico. A gente bate papo, conversa com os amigos. Perfeito. Semana passada, quem esteve aqui gravando comigo, trouxe o seu trabalho também, o Murilo da Cetros, né? É um companheiro nosso aqui do sindicato, um amigo e tudo mais. Então, a gente joga essa bola aí e torce para quê? Para que o médico tenha a melhor qualificação. Nós, sindicatos, lutamos para a proteção do trabalho do médico, para que o resultado lá na ponta seja um só, o paciente. Não é verdade? Eu acho que a tua luta lá no CIR é essa. A excelência de qualidade que você busca é essa. Para a gente não entrar no câncer propriamente dito, patologias, se você me falar, vamos voltar só um pouquinho em termos de gestão e qualidade. Brasília sofreu nos episódios lá atrás, né, essa situação que tudo tinha que ir para São Paulo, a gente vê quanta coisa já cresceu aqui hoje. Sem fazer uma comparação nem de tamanho, de nada, mas eu posso falar assim, praticamente hoje, quase todos os cânceres, ou todos os cânceres que eu recorreria a tratar em São Paulo, no CIR de São Paulo, eu trato aqui hoje? Trato sim. A questão da medicina em Brasília, assim, ela tem um pouco de... A leitura é uma leitura ruim do que aconteceu, né? Quer dizer, você trouxe para cá em um determinado momento as pessoas mais poderosas do país, né? E a estrutura hospitalar e a estrutura de assistência médica não teve um tempo suficiente para maturar. Hoje eu tenho, como eu te falei, 10 anos de centro de oncologia. Então, quando a gente construiu a primeira estrutura, e na estrutura física o prédio você faz rápido, mas a maturidade desse centro de oncologia que a gente fundou aqui, eu, o Rodrigo, o Alessandro, o Fernando, o Volney, que são os colegas que estavam ali, ou exatamente no começo, ou 1 ano, 2 depois, ele atinge a maturidade, na minha opinião, agora. Então, em 10 anos, a gente fala, olha, a gente agora tem gente em todas as áreas para atender no mais alto nível no Brasil e no mundo, tá tudo certo. Radioterapia está madura e tal. Então, o que aconteceu com o Brasília é assim, um serviço extremamente complexo, como é a atenção em saúde, recém-montado, as coisas começando, batendo cabeça de um lado para o outro, gente jovem, aí cai na mão o presidente, cai na mão gente muito importante, e aí o serviço não tem a maturidade suficiente ainda. E aí, quer dizer, eu acabei de falar para você antes que o Círio faz 100 anos esse ano, Brasília tem 60, então assim, os serviços de saúde de Brasília, todos eles são muito jovens. Então a gente, na minha visão, a maioridade da medicina dessa região está acontecendo agora, assim, e a gente só vai ver isso se consolidando e melhorando, consolidando, não tenho dúvida nenhuma. Tem muito trabalho pela frente, né, Gustavo? Sempre vai ter. Sempre vai ter. Gustavo, um pouquinho de você agora, não do Gustavo médico, assistente do paciente, mas o Gustavo instituição, que por trás disso tudo também, eu acho que você caminhou buscar estar nas instituições, até a nível político, eu sei que você acaba até se envolvendo de uma forma técnica, mas se envolve e precisa. O que mais você está fazendo, fez aí nesses 10 anos de Brasília? Câmara técnica, dentro da sua especialidade, a gente participou de uma correria de passar para separar um pouquinho me ajudou. do câncer. Nada. Me ajudou muito. Você me ajudou muito. Quando em 2015, né, eu fui eleito presidente da Sociedade Brasileira de Oncologia Clínica, fui o presidente mais jovem da SPOC. Fui eleito numa disputa bem interessante, foi uma eleição divertida. E a gente ganhou por 5 votos. E era uma história bem estruturada anteriormente, mas a gente achava que tinha que fazer coisas novas dentro da sociedade e tal.
E uma das coisas que a gente se propôs a fazer foi tentar colocar a oncologia clínica como uma especialidade médica, que não era uma área de atuação, era uma coisa meio confusa. E aí a gente conseguiu posicionar isso dentro da Associação Médica Brasileira, passamos isso em votação lá 2 vezes, trouxemos para o CFM aqui, para a Comissão Mista de Especialidades, foi tudo aprovado por unanimidade e voltou no último mês da minha gestão, a gente conseguiu fazer lá a primeira reunião da AMB, Conselho Brasileiro de Oncologia Clínica, sendo uma especialidade e fazendo parte do Conselho de Especialidades. Separou o clínico do cirurgião que faz câncer, né? Isso, e colocou os cirurgiões num lugar muito bom, que era o lugar que eles queriam estar, separados da gente. E, inclusive, a gente fez isso junto. Eu, Felipe Coimbra, que era o presidente da SPCO, e a gente fez mais coisas junto. A gente fez um Congresso Brasileiro de Oncologia, que foi o 20º Congresso Brasileiro de Oncologia. A gente fez, juntos com a cirurgia oncológica e com a radioterapia, uma Semana Brasileira de Oncologia. Então, foi o maior congresso de câncer que já aconteceu no Brasil até hoje. Mais de 7 mil participantes, a gente fez no Rio de Janeiro, dezenas de convidados internacionais. A gente fundou junto uma revista científica. Hoje eu sou editor da parte de oncologia dessa revista, que é a revista da Sociedade Brasileira, Brazilian Journal of Oncology. A gente fez o anglicismo que precisa para indexação. Então a gente fez uma série de coisas nesse caminho. Também fui, durante esse meu tempo aqui, eu fui conselheiro do CRM na gestão da Marta Zappalá, e eu fui durante 4 anos, se não me engano, da Câmara Técnica do CFM para tratamento do câncer. O que mais que eu fui? Eu fui conselheiro científico da Anvisa por 2 anos. Era um conselho que tinha lá umas figuras muito inteligentes. Eu ia lá olhar, aprender, os caras falaram. Muita gente com um estofo incrível. Aprendi muito naquele lugar. Então, assim, onde precisarem que eu tente ajudar, eu tento. Se eu não conseguir, eu saio. Eu te conheço. Deixa eu te falar uma coisa. Hoje, vamos entrar um pouquinho no câncer, né? Tanto nos grandes centros como nos médios centros e tudo mais. Já se tem um bom consenso de como tratar a grande maioria das patologias hoje. Por exemplo, eu tenho um câncer de fígado, você me trata de um jeito, com um protocolo X. Se eu for para Manaus ou se eu for para o Paraná, num bom hospital, também num bom centro, ou se eu estiver num centro médio, como que está essa situação? Então, câncer é doença que vai ser a causa número 1 de morte no Brasil nessa década. Certo. A estimativa, se não me engano, em 2026 aqui, câncer passa as doenças cardiovasculares como a principal causa de morte. Isso porque as pessoas estão vivendo mais, e a incidência de câncer nas cidades mais avançadas é maior e as doenças cardiovasculares têm um controle melhor que o nosso. Dito isso, assim, a gente vem melhorando muito, né? Ano após ano a mortalidade por câncer cai 1%, 0,5%, 1%, 1,5%. Ano passado teve a maior queda. E isso é altamente promissor. A gente fica feliz com isso. As técnicas, os protocolos, os modelos para tratamento do câncer estão feitos. A gente tem muita coisa a aprimorar, mas existe padrão para a grande maioria das coisas. O grande problema disso é o acesso, né? Acesso e a experiência, a granularidade do acesso. Porque onde você for num posto de saúde, o médico vai saber tratar um diabetes, vai saber tratar uma hipertensão, que são doenças mortais. Agora, o câncer, a gente vai ter uma grande dificuldade de encontrar numa cidade pequena ou mesmo de médio porte alguém que dê um manejo apropriado para isso. Então a gente tem que mudar a formação das pessoas. O médico generalista, os especialistas das outras áreas precisam tratar câncer, mas tratar sabendo, porque senão a gente não vai conseguir tratar a população que a gente tem para frente. Vamos agora, a gente deu uma passada aí nas coisas, vamos falar de patologia, vamos falar de câncer, vamos falar de fator de risco, epidemiologia um pouco, talvez até alguma coisa se quiser entrar em tratamento, mas o que o nosso público agora, nós conversamos já com o especialista, com o teu colega, já conversamos com os nossos colegas em geral, agora vamos falar um pouco com o nosso público, porque o número de perguntas está chegando aqui, eles querem saber risco de câncer, o que mudou, tratamento e tudo mais. Então faz um pupurrê aí, como é que está o câncer no Brasil, o que tem de novo, o que a gente faz para evitar o câncer, dentro do pouco que a gente já sabe, qual é a mensagem que você deixa? Então veja, tem 2 linhas aí que a gente pode, 3 linhas que a gente pode usar para reduzir o impacto do câncer na população, né? Uma é reduzir a incidência. Certo. Então, a incidência está aumentando, muito lastreado na questão da idade, né? Agora, para reduzir a incidência, sem mudar a idade, naturalmente, a gente tem que mexer nos fatores de risco.
Os fatores de risco que a gente conhece para câncer de uma maneira muito, muito clara, assim, então são bastante evidentes, né? São tabagismo, esse é um fator assim, muito claramente relacionado. A gente teve um decréscimo no Brasil e hoje a gente vive uma estabilidade no número de fumantes, então a gente tem espaço ainda para reduzir. Uso de bebida alcoólica, especialmente acima de 2 doses, né? 40 ml de álcool por dia para homem, 30 para mulher. Obesidade, né? Diabetes é um fator de risco para câncer. Infecções selecionadas como infecção por HPV, né? Tanto para câncer de cabeça e pescoço quanto para câncer de colo de útero. Sol é um fator de risco para melanoma, né? E para os tumores de pele. Então quando você olha essas circunstâncias, se coloca que uma vida saudável, ela influencia positivamente, né? Reduz o diagnóstico, reduz a possibilidade de várias doenças, inclusive do câncer. Então, o meu discurso pode ser igual ao discurso do cardiologista, né? Dizer, olha, você precisa comer de maneira apropriada, você precisa fazer exercício físico, precisa se manter magro, beber pouco, não fumar, adicione-se a isso proteção contra doenças infecciosas, né? Então proteção sexual também, e a questão do sol, da restrição ao sol. Então assim, as pessoas têm uma certa responsabilidade em cima dos seus diagnósticos. Uma parte delas, naturalmente, tem uma grande proporção dos indivíduos que ainda tem um tumor que não tem nada a ver com nada e que não tem fator de risco nenhum. Isso acontece. Mas a gente tem uma possibilidade de reduzir, de impactar com hábitos uma proporção importante, algumas dezenas de % dos cânceres com essas medidas. Tirando as medidas, digamos, gerais e de melhora da qualidade de vida, melhora da alimentação, atividade física, emagrecimento, etc., não tabagismo, baixa ingestão de álcool, a gente tem um conjunto de exames que podem ser feitos e que tem impacto em mortalidade. Então, assim, por exemplo, o Papa Nicolau, para detecção precoce das lesões displásicas do colo do útero, que você vai lá, é um paciente que você fala, olha, é comum, você vê no consultório um homem, uma mulher de 60 anos, às vezes sua filha já fez o exame ginecológico, o Papa Nicolau, não faz. Por que não? Porque ela só tem um parceiro, porque ela é casada, Então vai lá e faz. E de vez em quando você acha lá uma lesão precursora e essa lesão ia gerar um tumor naquela pessoa no futuro, ia vitimá-la. Então é uma maneira muito simples de não permitir que alguém adoeça, né? Além disso, tem vacina hoje para HPV, que para a população, aí, se não me engano, começa aos 9 anos de idade, antes da iniciação sexual, é algo que tem também uma taxa de proteção muito alta. Então tem esse grupo de exames, então, como o Papa Nicolau, como a mamografia, como a colonoscopia, como o PSA e o toque retal com algum grau de questionamento, que são métodos ou para diagnóstico precoce ou mesmo para diagnóstico da lesão precursora, né? Então o Papa Nicolau detecta lesão precursora, antes de existir tumor. A colonoscopia detecta a lesão precursora, antes de existir tumor. Detecta o pólipo, você tira o pólipo e não adoece. Então assim, são métodos que precisam ser utilizados. Essa é uma camada. E a outra camada é tentar o diagnóstico precoce a partir de sintomas clínicos. Então, por exemplo, alguém que é um tabagista e que desenvolve uma rouquidão e fica rouco. Não é que tossiu um pouquinho, ficou rouco e parou. Não, o cara ficou rouco, tem uma semana que está rouco. E aí você às vezes pega no consultório alguém com 6 meses de rouquidão, com o sintoma piorando, para poder procurar o médico, que tem um tumor lá na garganta muito, muito avançado. Alguém que começa a sentir um desconforto epigástrico, ele doeu um pouco, aí o sujeito vai lá, toma um inibidor de bomba, um omeprazol, alguma coisa do tipo. Passou, mas tem um sujeito que aquilo não passou, a queixa piora, o sujeito começa a emagrecer e ele não procura o médico com a manutenção do sintoma. Então, assim, tem sintomas dos mais duros, como, por exemplo, sangue nas fezes. Então, o sujeito vai lá e evacua com sangue. E ele não procura o médico. Ele dá um diagnóstico de hemorroida sozinho em casa e não procura o médico. E aí você pega isso 6 meses, um ano e meio depois, o sujeito carregando um tumor de intestino grosso que poderia ter sido curado com uma cirurgia naquele momento, 1 ano e meio atrás. Então, assim, são situações em que então, tirado métodos de prevenção mesmo, então mudanças de estilo de vida, exames para diagnóstico precoce, tomografia de tórax para fumante, Papa Nicolau,
screening da próstata, screening da mama e por aí vai. Colonoscopia e uma terceira camada ainda na valorização do sintoma, que é às vezes desvalorizado pelo paciente, muito comumente desvalorizado pelo paciente e eventualmente até desvalorizado pelo profissional de saúde. Então essas são os lugares onde a gente tem influência. Quando a doença chega muito avançada, com um sintoma muito evidente, com algo muito característico, normalmente a margem de manobra da gente é muito menor. Então quando o indivíduo chega com uma perda de peso de 20 quilos, é incomum que a gente consiga reverter as coisas de uma maneira muito boa, né? Então, quando o indivíduo chega com uma corda vocal fixa, praticamente afônica, é sinal de que aquilo já tem uma invasão muito significativa. Quando o indivíduo tem 1 ano e meio de sangue nas fezes, é muito provável que o tumor tenha abandonado o intestino grosso e migrado para algum outro lugar. Então, assim, fica muito mais difícil quando a gente investiga tarde. Mas a gente são 3 oportunidades: prevenir, diagnóstico precoce a partir de medidas específicas e diagnóstico mais precoce a partir de sintomas. Não tenha dúvida. Isso que você fala me remete a uma situação em que nós temos hoje, né, há 30 e poucos anos, o SUS, que é o maior programa de inclusão social, mas que ele veio, desde o nascimento dele, numa queda que chegou numa situação porque todo esse paciente que chega às vezes a esse ponto, não só às vezes por relaxo, por uma informação da pessoa e tudo mais, mas é pela dificuldade de acesso lá no sistema primário de saúde, para fazer a sua prevenção, para fazer a sua consulta da sua queixa e depois disso fazer a sua investigação que não tem. Então você pega um paciente do SUS hoje que ele tem essa suspeita, ele foi no banheiro, conta para o médico, ela fala 6 meses que eu sempre faço na hora de ir no banheiro, sangro um pouquinho. E não é só uma suspeita de uma hemorroida, a fila para ele fazer uma colonoscopia é 3 anos, Gustavo. Eu sei. Né? Então esse é um grande problema. Enquanto o Brasil não virar essa política pública, não tiver um novo olhar para o SUS, principalmente do ponto de vista de orçamento de tudo, nós vamos chegar nisso que você falou, tudo bem no mundo, mas no Brasil, nessa década, como a primeira doença, o câncer, né? A primeira coisa. Agora, trazendo um pouco mais, o tratamento, a gente sabe que a resposta do tratamento, ela praticamente, no meu entendimento, né, ela é diretamente proporcional ao estadiamento em que você pegou a doença, não é verdade? E hoje, vamos falar 210 milhões de habitantes, tirando criança e tudo mais, mas vamos somar todo mundo, que criança também tem câncer, não é verdade? Menos, mas tem. Menos, mas tem. 35 milhões de pessoas têm acesso a convênio. Né? Então nós estamos aí com 170 milhões de brasileiros à mercê de um SUS que está arrebentado, né? Que precisa dessa estruturação. Eu e o Dr. Gutenberg estamos aí agora num grupo de trabalho do Congresso para a reestruturação do SUS, mas eu já começo a dizer que a gente impacta de tudo que a gente sabe. Eu nasci no SUS, né? No sentido de quando começou o SUS eu já estava formado, então a gente viu a implantação. Sou SUS como profissional, né? Secretaria de Saúde é SUS, não tenha dúvida. Então a gente conhece toda essa história e pela história de gestão que a gente faz aqui fora, a nível de serviço das entidades que a gente já trabalhou e trabalha. Então hoje, para mim, no primeiro grupo de trabalho eu já impactei uma situação lá que já tremeu tudo. Ou vai mexer no orçamento ou não tem milagre para fazer. Não tem, Gustavo. Você vê a tua instituição, como você falou, você elogiou teus parceiros, você veio como um líder, você veio como um tudo, mas teve uma mola mestra atrás com toda a história de 100 anos de Sírio, que é o capital financeiro. Talvez aquilo que vocês, não, como você fala, é uma instituição sem fins lucrativos, mas investe dentro da própria instituição por crescimento. Precisa ser sustentável, né? Se ela não for sustentável, né? As mantenedoras vão embora, parar. Não vai te qualificando, não vai crescendo, então esse é um grande problema. Se não for sustentável. Agora, falando um pouco mais de modernidade do câncer hoje, o que nós temos de diagnóstico hoje mais avançado do tratamento? O exame de sangue hoje, o que está detectando? E toda hora a gente está escutando assim, um colega... tem uma história de um câncer que apareceu e tal, mas agora tem tal coisa fazendo. Como que está esse parque tecnológico do câncer, mesmo trazendo lá dos Estados Unidos para o Brasil e tudo que você viu? A questão do diagnóstico, de avaliação molecular a partir do exame de sangue é uma coisa que está começando, de fato, a se tornar realidade. Então hoje o exame de sangue tem um impacto, já começa a ter um impacto razoável. A gente consegue detectar mutações
no sangue periférico, acompanhar a frequência dessas mutações e a evolução do tumor no sangue. Então os exames estão prontos para fazer isso. Eles ainda têm um custo elevado e eles ainda são, digamos assim, direcionados a poucas mutações. Mas tem iniciativas novas tentando fazer exames mais amplos e com custo menor, né? Então tem técnicas de fragmentação de DNA, tem técnicas que tentam avaliar no sangue pedaços que o tumor deixa, rastros que o tumor deixa, e obter informação a partir daquilo. Porque grande parte das células tumorais não são viáveis. Na replicação ocorrem muitos erros e muitos desses erros matam células. E quando isso acontece, a célula morre e cai o DNA dela no sangue. Esse DNA consegue ser captado como DNA livre, circulante, e consegue oferecer informações a respeito daquele tumor com um simples exame de sangue. A limitação disso hoje é custo, né? E naturalmente isso vai ser trabalhado, porque o custo já caiu das dezenas de milhares de dólares e vem caindo até abaixo de 10 mil dólares, e se entende que vai estar abaixo de $1.000 uma análise desse tipo nos próximos anos. A gente vai ter como fazer perfil genético de pessoas com tumor, e tem algumas empresas avaliando e estudando diagnóstico precoce a partir disso, porque tumores de 1 centímetro existe DNA circulante de tumores muito pequenos, e isso pode se tornar uma arma muito potente para o futuro, mais potente do que a imagem, muito mais potente do que a imagem, tá? Então acho que esse é um caminho sem volta, é um caminho muito interessante, que pode inclusive extinguir ou reduzir muito a necessidade de biópsia e algumas coisas a depender de como as coisas se caminhem na próxima década. Outra coisa muito interessante que aconteceu nos últimos anos é a questão da imunoterapia. A imunoterapia para o câncer começou tem 10 anos, 2011, uma molécula que chama ipilimumab, que é um inibidor de CTLA4, que era um ativador do sistema imune, ele tirasse os freios do sistema imune, para o sistema imune achar a célula tumoral. E depois a gente teve os inibidores de PDL1, que tem um mecanismo de ação semelhante em outra parte, em outra porção do sistema imune. Foi descoberto por um americano, que é o James Allison, e que teve no Brasil, teve no Congresso Brasileiro de Oncologia lá em Foz do Iguaçu, 6 anos atrás, e o outro por um japonês, que é o Honjo, e eles dois dividiram o Nobel de Medicina em 2018. Hoje, entre 30% e 40% dos tumores avançados têm indicação de imunoterapia, e ele tem influência, esse tratamento tem influência no prognóstico de uma maneira assim brutal. Primeira doença foi o melanoma, né, a ser tratado, e a gente tinha uma estimativa de vida dos pacientes com melanoma em 5 anos, melanoma metastático, 10%, 8%. Então. E com imunoterapia a gente bate 60%. Então vamos lá. Eu tenho um câncer, eu tenho um sistema imunológico que me defende. Defende de uma gripe, de uma bactéria, defende tudo. E também me defende da célula cancerígena que meu próprio organismo se transforma e põe um câncer em mim. Ok até aí? Perfeito. Dentro desse câncer, de alguns cânceres, a químio e a rádio muitas vezes não tem atuação. E para isso veio os Imunoterapia. Imunoterapia. O que essa imunoterapia faz? É um remédio que eu tomo e que vai lá no meu sistema imune, ou ele agride aquela história? Remédio que você toma na veia, certo? E ele ajuda o teu sistema imune a achar o tumor. Achar o tumor. Isso, então ele ajuda você, ele desperta em você características que você deveria ter mostrado para o tumor não crescer. Certo. Tá? Eu falo por mim, quando eu tive meu tumor do rim, que era pequeno, eu tirei. Aí eu conversei com você e conversei com o... Como é que é o menino do Einstein, o carequinha que faz a parte renal? O Maluf, né? Fernando. O Fernando. Aí eu falei, Fernando, e se recidivar, o que tem de tratamento? Falei, Carlos, no tratamento do tumor renal, que vai crescer muito, a imunoterapia está crescendo muito já, está mostrando, né? Então, quer dizer, se eu tivesse uma recidiva, a imunoterapia faria o que em mim? O meu internauta entender, que está me assistindo. Ela ajudaria o teu corpo a achar o tumor. De novo, lá no rim. E o teu próprio tumor, no rim onde ele tivesse. Onde ele tivesse. E o teu próprio corpo, através dos teus linfócitos, das tuas células de defesa, iam fazer a agressão. Isso vem crescendo muito, né? Demais. Isso tem uma história em evolução muito bonita de ser contada. Tem uma história Na tua especialidade, tem isso? Em oncologia gastrointestinal tem, a gente tem casos bonitos, mas tem um caso icônico
de imunoterapia para câncer, que é o ex-presidente americano Carter. Ele teve um melanoma metastático, e ele fez um quadro de disseminação do sistema nervoso central, metástase em todo lugar, e ele fez uma carta de despedida, ele montou tudo para ir embora, porque ele é um homem de 80 e tantos anos, e na época, e com uma doença disseminada. E ele começou a usar um desses tratamentos muito no princípio, 2012, 2013, ele está vivo até hoje. Teve uma resposta completa, os tumores desapareceram, e ele está aí com 90, um nonagenário dos ex-presidentes dos Estados Unidos vivos. Então ele é a presença viva de um desses milagres da medicina. Então esse é um caso simbólico. A gente tem dezenas de outros. Quando eu tratava melanoma, hoje é uma coisa que eu trato muito pouco, mas quando eu tratava melanoma, eu tenho um rapaz que veio do Espírito Santo me ver, contando uma entrevista que eu dei falando sobre imunoterapia. E eu dei para ele imunoterapia na época, e faz uns 3, 4 meses ele mandou uma foto dele segurando a filhinha dele no colo. Olha que maravilha. Então, isso tem 5, 6 anos, então, assim, quer dizer, são 2 vidas ali. A dele, que foi salva pela imunoterapia, e o menino que nasceu por conta disso. Então, assim, tem histórias muito bonitas para serem contadas a respeito desse tratamento. Tá. Dentro desse parque tecnológico que nós temos hoje, nós podemos separar os fármacos e separar a física disso. Então, hoje, por exemplo, o aparelho de radioterapia, vocês pioneiros aqui na cidade, ele está cada vez mais refinado para atingir a célula-alvo, para não queimar as outras células em volta, a cirurgia de radiofrequência e os quimioterápicos, que o tão receio, até muito cultural, dos efeitos colaterais, né? A queda do cabelo, a náusea, o vômito, o emagrecimento, a cor pálida que fica, aí o cara fala, tipo assim, então, esse estigma, né? O câncer já não mata tanto como matava, o paciente oncológico já não sofre tanto como sofria. Como que está essa balança da tecnologia com a melhora, com o prognóstico e com o prolongamento da vida com qualidade? Virando, né? Está virando, quer dizer, hoje a mortalidade de câncer é mais ou menos metade do que era. Metade do que então era. É algo como de volta de 30%, já foi algo como 70%, né? Então hoje ela tem uma virada. Os tratamentos são muito menos tóxicos, tanto porque eles são menos tóxicos como porque a gente aprendeu a usar. Por exemplo, a radiação continua a mesma, né? É o mesmo tipo de raio que se usa, só que você usa com um tipo de tecnologia que não machuca os tecidos ao redor. Certo. A queimadura é menor, aquela coisa toda, né? A cirurgia, por exemplo, para operar um câncer de estômago, continua precisando tirar uma proporção importante do estômago, mas ela faz isso com menos dano, com técnicas minimamente invasivas, com uma anestesia de alta qualidade, com uma terapia intensiva de alta qualidade. Hoje, para você tirar um nódulo, para você obter material de um nódulo no fígado, você não precisa abrir a barriga da pessoa para tirar, você faz uma biópsia por fora. Se o nódulo for pequeno, você queima aquilo com uma agulhinha, com a ponta da agulha. O indivíduo vai para casa no mesmo dia. Então, tem a tecnologia trouxe para a gente o aprimoramento de certos princípios, além de novos princípios. A quimioterapia hoje é menos tóxica do que o que era, as terapias-alvo são muito menos tóxicas do que o que era antes. Agora, também tem uma coisa, Carlos, que acho que a gente comete uma certa maldade com os tratamentos também, quando a gente joga a culpa de tudo neles, né? E isso a gente faz no consultório. Quando você tem um paciente ruim, que está debilitado, que está machucado, e aí a família fala, o tratamento está acabando com ele, aquilo tumor que está progredindo e está deixando o jeito amarelo, o jeito branco, o jeito emagrecido, está adoecendo ele. E quando a gente não, digamos assim, não responde a isso e não clarifica para não machucar as pessoas, a gente deixa na mão do tratamento uma culpa que não é dele. E aí a gente se associa a esse conjunto de mitos. Que, veja, que tem uma parte de verdade, mas a gente deixa correr muito solto, como se tudo que acontecesse de ruim com o doente fosse relacionado ao tratamento, e esquece que aquele tratamento existe por causa de uma doença e que muitas vezes o sintoma é relacionado à própria doença. Gustavo, quando separa o tratamento? Que o teu paciente ainda é consciente, que o teu paciente que não está naquela situação acamada, caquético, que o teu paciente que vai no teu consultório e você falou, agora chegou a hora de parar. Então a gente tem aprendido, né? Muito, né? Assim, essa é uma volta, né? Então, tem uma atividade médica que acho que não chama de especialidade,
mas que para mim é uma especialidade, que são os cuidados paliativos, Certo. que é a essência da medicina antiga, né? Que é tentar entender e atender às necessidades do paciente da melhor maneira possível, ouvindo ele e tentar gerar uma equação na qual o paciente também seja protagonista no seu cuidado, que tudo não seja decisão exclusivamente do médico. Então, assim, o momento de parada, assim como o momento de início de tratamento hoje, isso precisa ser discutido com os doentes, de uma maneira consensual, e o cara precisa entender o que ele está fazendo. Se ele não entender por que ele está tratando ou por que ele está parando de tratar, a gente não conseguiu estabelecer uma relação médico-paciente apropriada. E no momento da parada, e na verdade antes disso, quando a gente começa a achar que o paciente tem um acúmulo de sintomas significativo, a gente gruda nesse paciente, além de nós, clínicos, cirurgiões e quem mais for necessário, o time do cuidado paliativo, que ajuda demais no suporte de sintoma, na parte psíquica, em atender às necessidades de um paciente que tem um tempo de vida limitado. Eu vou pedir que você faça para mim, antes da gente encerrar o programa então, uma consideração final, um pupurri do que a gente conversou e que mensagem você quer deixar a nível de instituição, a nível do Gustavo Fernandes, a nível do câncer. Fique à vontade, esse tempo é seu. Carlos, primeiro, obrigado demais a você e ao Gutenberg, ao sindicato, pela acolhida que vocês me deram aqui, especialmente você, que a gente é mais próximo. E tudo que você fez aqui por mim e por essa instituição aqui na cidade, direta e indiretamente, né? Ou seja, com o seu carinho, a sua atenção e indiretamente em todos os comentários bacanas que você faz a meu respeito por trás. Para mim é uma honra, assim, a vida é isso, né? A vida da gente é serviço, né? Então a gente está aqui para servir como médico, para servir para ajudar as estruturas de saúde a crescer e isso fazer os colegas mais felizes. A gente está aqui para servir as instituições médicas para que elas consigam desempenhar o seu papel na proteção da atenção ao paciente e da própria medicina. Então, assim, eu só tenho a agradecer, porque assim, eu tenho sido chamado, tenho conseguido corresponder a algumas coisas e a outras não, naturalmente, mas eu vejo que as coisas estão evoluindo no nosso tempo. Então, assim, para mim, numa vida de serviço, desde casa, como marido, como pai, como filho, etc., eu me sinto muito feliz de estar em Brasília e podendo fazer parte aí desse movimento que certamente assim, vai pegar aí o Cadu, os meus filhos e vão continuar servindo e melhorando com o coração sempre olhando para as melhores coisas. Obrigado. Talvez você não vai lembrar disso, mas eu não guardo o nome das pessoas, mas fisionomia e ações, minha cabeça ainda está funcionando, apesar de quase 60 anos. Eu tenho visto. Você não se lembra como a gente se conheceu. Você estava com acho que 8 meses de Brasília, tomando um lanche no Coffee Break ali, e eu falei pro Osmar, do dono do Coffee Break, eu falei, Osmar, aquele que é o Gustavo Fernandes? Ele falou, que é oncologista que veio de São Paulo. Ele falou, é ele mesmo. Eu pedi licença, sentei na sua mesa, você estava comendo um misto quente, e eu fiz vários elogios a você, porque eu tinha pacientes que foram em você, e os relatos, e eu te falei uma coisa para você, eu falei, Gustavo, eu venho de uma faculdade em que, como todos, mas a gente aprendeu com muita veemência isso, a fazer anamnese, fazer história clínica, ouvir o paciente, fazer raciocínio, diagnóstico e tudo mais, que isso daí eu como preceptor de residência já está passando. E você tem uma inteligência fora da média e pode ter certeza, você não tem que ir embora mais de Brasília, porque Brasília precisa de você e você vai explodir. Vai ser uma coisa, você vai fazer muita coisa boa aqui. E aconteceu 100 vezes mais, né? Você é um sucesso para nós, você é um orgulho para nós, como médico, como pessoa, como amigo, né? Deve ter alguém que não gosta de você, não tem problema não. Não tem problema não. O Cristo está ali pendurado. Não tem essa pretensão, não. Isso aí faz parte. Mas, e provavelmente eu mereço que alguém não goste de mim, faz parte. O Gutenberg gosta muito de você também, te deixo com um abraço, além da paraibice de vocês são verdade. Dois paraibanos, né? Graças a Deus. Graças a Deus, né? É que ele fala, no Brasil inteiro tem pessoas inteligentes, que na Paraíba tem gênio só, né? Ele sacaneia, tal, brinca comigo. Então, assim, tirando tudo isso, parabéns pelo seu trabalho, parabéns Obrigado. pelo Círio, parabéns pelos colegas e a tua humildade com todo esse conhecimento seu entre os colegas também é uma coisa que continue esse Gustavo que você é, entendeu? Não deixa nunca a vaidade tomar conta de nada, porque você está estabelecido e a cidade agradece com isso. E a você, internauta, que nos ouviu. Acho que fizemos um programa
muito informativo, de pontos técnicos importantes, dentro da subespecialidade. O Gustavo deu uma pincelada em coisas importantes que está aí. E a você, público nosso internauta, viu quanta informação sobre o câncer, né? O Hospital Sírio-Libanês está de portas abertas, como as outras instituições dentro de Brasília também. Você colega, médico, paciente do nosso entorno aí, que nós podemos falar em 6 milhões de pessoas que usam Brasília hoje, pelo menos, né? É muita contando gente. o Goiás, contando o norte da Bahia, o sul de Minas aqui, toda essa região nossa, né? Com certeza. E deixar vocês também que o doutor Gustavo Fernandes é uma pessoa extremamente acessível, né? Teu ponto de referência é o teu consultório, o Hospital Sírio-Libanês. Eu tô lá. Ali é a tua vida ali. Isso. E é uma pessoa que a gente às vezes manda amigos, pessoas para ir conversar, tirar uma segunda opinião, uma ideia, uma orientação, e sempre nos atendeu com muito carinho e com tudo mais. Alegria. Espero que o programa tenha atendido a expectativa de vocês nessa quantidade de informação que foi muito rico. Deixo o meu abraço, Carlos Fernando, e o abraço do Gutenberg. E internautas, muito obrigado pela audiência.